Olá, paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez começando o nosso podcast. Amém? Tá todo mundo aqui. Hoje nós estamos, graças a Deus, retornando a nossa série de santidade e santificação. E espero que seja um momento de graça, de sabedoria a vocês que estão em casa. Tem muita gente aí? Agora temos o pastor Marcos e a irmã Sueli no Facebook. Amém. E no YouTube eu não tenho identificado, mas tem gente. Bom, para vocês que estão em casa, nós pedimos que você, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos, essa live, esse reunião podcast, para que também muitas outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Vamos começar como a gente sempre começa, com a nossa oração, e depois a gente vai fazer a apresentação dos visitantes e dos membros também, né? Os visitantes estão ali atrás, que a câmera não pega. Amém? Graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, por esse momento, Senhor, de comunhão, esse momento de aprender da tua palavra, Senhor. Nos ensina a cada dia, Senhor, nos ensina o teu amor, nos ensina a ser santo, nos ensina a cada dia ter o temor em nossos corações, ó Deus. Ó Senhor, nos dá graça, nos dá um momento abençoado, Senhor. Um momento onde a gente possa ouvir a tua voz, um momento onde a gente esteja apto a aprender um com os outros, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um que já entrou e por aqueles que vão entrar, Senhor, por aqueles que estão aqui, Senhor. Muito obrigado. Nós estamos te pedindo, Senhor, por essa localidade, Alverca, Pai. Vai abençoando, vai abrindo porta, vai nos direcionando, vai nos abençoando, Senhor, que nós possamos ser luz nesse lugar. Que nós possamos pregar e falar do teu amor para cada pessoa desse lugar. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Aleluia, amém. Já estamos aqui com nossos convidados, com nossos teologando, né? Agora vocês já foram apelidados de teologando, não dá para tirar mais. Estamos com pessoas ilustres. Nós estamos com o pastor Emanuel, que estava no Brasil dando vários podcasts lá no Brasil, e aí a gente trouxe ele diretamente para Portugal para participar do nosso podcast também, porque, né? É justo. É justo. Estamos com o pastor Emanuel do lado esquerdo do vídeo. E hoje é um dia especial, porque sempre começa da frente. Hoje começou mesmo de lá, né? De lá. Temporada de graduação. É verdade. De posto. Meu irmão Emanuel, daqui do lado esquerdo. Amém? Dá um tchau ali para a câmera. Sou eu. O nosso irmão teólogo, poeta e filósofo shakespeariano Levi Mesquita, né? Levi Mesquita. Olá, boa noite. A nossa irmã, teóloga e tudo, não vou falar muita coisa não, Nayara Nascimento Ferreira. E também nós temos ali o nosso irmão que estava sumido, né? O irmão da câmera, o Marcos, ele estava meio sumido trabalhando, mas que Deus possa abençoar a vida dele. Ele voltou. Amém. Voltei. Vontade de voltar. Amém. Fico feliz. E tem o nosso irmão também, Felipe, que ele está ali meio escondidinho, mas ele vai dar um salve aí. Dá um salve de longe aí, irmão. Filmou aí, Amém. Hoje a gente vai continuar o nosso podcast. Desculpa, é que o rapaz ali, eu tenho um ponto de ouvido aqui que ele fica me falando. Tem que apresentar também as pessoas que estão na internet. Deus abençoe. Que é o Pastor Marcos. Pastor Marcos, Deus abençoe sua vida. Pastor Marcos, a semana passada foi um anjo, rapaz. Ele Aleluia. me salvou aqui. Glória a Deus abençoe. Continue assim, Pastor Marcos. Glória a Deus. Deus abençoe. A irmã Sueli. A irmã Sueli que não pode faltar. Deus abençoe. A Sofia deve estar lá também, né? Não é possível. E quem mais? A irmã Eliane. Eliane! Ô, minha querida, saudade da senhora, hein? Saudade demais. Eu já falei a minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Sua mãe. É...
Fátima da hora? Fátima da hora, tá pelo YouTube. Tá pelo YouTube? Irmã Fátima, Deus abençoe sua vida, mulher guerreira. Não, pessoa que ensinou o Marco desde o ventre a servir a Deus, amém. Deus abençoe. Tem bom, sua mãe, que bom. Minha mãe tá aqui. Mãe, por acaso, esse é meu pastor e ela queria conhecer. Deus abençoe. A sua mãe disse que tá com saudade também. De mim ou dela? Saudade, né? Não sei. É melhor não especificar. Tá faltando irmão Milton, minha sogra. Rapaz, quando o pessoal chegar, eu vou falar, vou repreender, velho. Tipo assim, foi no domingo, entendeu? Né? Olha, o culto começa 8h30. Que horas começa? Que hora começa? Tecla aí. O que acontece no culto? Falando nisso, ele falou no domingo, né, que era o rapaz que você falou para chegar no horário, né? Aquele irmãozinho novo, aquele que tá indo lá, o amigo do Jonatas. O Telêmaco. Ele chegou, cara, falou, não, tô pedindo desculpa o rapaz lá que eu cheguei atrasado. Eu falei, não, mas não é com você não, porque eu cheguei, na hora que eu sentei, ele falou, você que chega atrasado, o cara falou, pô, eu falei, não, é com aqueles dois aí, eu apontei pro... Então vai que eu faço isso e aparece alguém entrando também, melhor não. E aí agora nós vamos dar, como sempre, como a gente está em uma série, nós vamos dar o resumo do capítulo anterior. É igual aquelas séries, já viu aquelas séries de televisão? No capítulo anterior nós falamos sobre... No capítulo anterior, no culto passado, nós falamos sobre santidade e santificação, que é o nosso tema. E a gente falou sobre o conceito, né, de santidade, que santidade é a perfeição. Santidade é a perfeição moral, é o estado de quem se destaca pela pureza, mas nas Sagradas Escrituras a santidade tem dois sentidos muito distintos. Aí o comentarista aqui, do dicionário que eu peguei, ele fala que santidade, o primeiro quesito é a santidade, é a separação do mal e do pecado. E no segundo é que é a dedicação completa ao serviço do reino de Deus. Então ele explica que na verdade santidade é a ideia diferente, e a santificação, ele fala que santificação é a separação do mal e do pecado, a dedicação ao serviço ao reino e a forma pelo qual o Filho de Deus se aperfeiçoa à semelhança do Pai Celestial. Santificação só é possível através da palavra e mediante o sangue de Jesus Cristo, né? A gente falou sobre isso. A gente falou também sobre a santidade de Deus, que é o quesito principal, que a gente falou muito bem, o pastor Marco e a Francine. A Francine também não está aí, não? Não apareceu? Aqui ainda não. Se ainda calhar, não, mas daqui a pouco ela ainda não aparece. se identificou. Ela vai se identificar. A Francine Se falou aqui, não sabe. muito bem sobre a ideia da santidade de Deus, que Deus é santo, que é o atributo de Deus, é um atributo, o atributo de Deus, que Deus é santo, e a gente falou também sobre a ideia de que Deus não pode, que a gente também vai entrar nesse termo hoje, mas também a ideia de que um atributo de Deus não subjuga um outro atributo, porque algumas pessoas acham que, por exemplo, Deus é santo e Deus também é amor, e Deus também é justiça, né? Então algumas pessoas acham que o amor de Deus vai fazer com que Deus não julgue outras pessoas porque Deus ama, mas um atributo não pode subjugar o outro. Então Deus é santo, e todos os atributos de Deus caminham também sobre o quesito de santidade. A gente falou sobre isso e falou também sobre a santidade inicial, que é aquela santidade onde a pessoa aceita Jesus, que está em Coríntios 5,17, que Paulo fala assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é essa santidade inicial. E hoje a gente vai começar o nosso debate já com uma pergunta para vocês começarem a responder. O que basicamente santidade não é, ou seja, a ideia de a gente desmistificar essa ideia que muita gente tem de que algumas coisas que a gente faz dentro da igreja ou dentro do corpo de Cristo, ou quando a gente vai para uma igreja, a gente acaba basicamente achando que isso é santidade. Então o primeiro subtópico que a gente vai falar sobre santidade não é que a santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Vamos lá?
Quem começa, pastor Emanuel, dá honra É logo. o homem, né? Não pode falar. Olha, É mesmo? É seja mesmo? Bom, Milton, apareceu? É, Deus bem, abençoe. a santidade, como é que é a pergunta? Santidade, a santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Sim. Uma coisa que, na minha visão, é importante a gente compreender da santidade é que a santidade ela não acontece do externo para o interno. Ela é do interno para o externo. Compreendeu? Ela acontece, em primeiro lugar, um novo nascimento. O homem natural ele tem apetites, emoções. E quando ele nasce de novo, esses apetites são mudados, são transformados. Então, em primeiro lugar, começa com uma transformação interna. Então, eu posso já afirmar que não é somente usos e costumes. Então, antes de acontecer o externo, ela começa no interno. Algo que a sua natureza, você começa a graça de Deus no seu interno, no seu interior, ela começa a transformar seus apetites, as suas inclinações, aquilo que o homem natural faz, que o homem morto em pecados faz, aqueles apetites começam a ser mudados. Boa. Por acaso, o pastor Marcos comentou, já, resumidamente, parecido com o Levi. Ele diz, não é algo demonstrado exteriormente. Agora ele completou. Os religiosos na época de Jesus aparentavam santidade, mas tinham ações que não demonstravam santidade. Posso só mais dar uma... Vontade. Uma coisa que também que eu não quero cair nesse erro de achar que se eu afirmo que a santidade é interna, ela não deve ser vista. Não. A verdadeira santidade, ela tem que ser notada. Jesus falou que uma árvore que não produz frutos, ela é cortada. Então, a verdadeira santidade, ela tem que ser demonstrada. Mas, na verdade, o externo não é apenas a base. Não é onde nós podemos justificar. Não, é realmente essa pessoa é santa porque ela demonstra uma... Mas o que eu estou querendo dizer é aquilo que Jesus disse. Vocês por fora são muito belos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. São podres, estão corrompidos, estão mortos, né? Então, o que eu foco é mais mesmo no inicial. Ela não começa do externo para o interno, mas do interno para o externo. Porque hoje, quando a pessoa ela chega na igreja, pelo menos antigamente chegava, a pessoa já era com aquela mentalidade, você já tem que trocar sua roupa, você já tem que fazer isso, você já tem que fazer aquilo. E muitos não compreendiam esse processo do Espírito Santo de ser limpo pela palavra, de ser purificado, da mentalidade ir mudando. E o cristão ele vai sempre ter aquela luta constante da mortificação, da luta contra as antigas vontades deles, antigas inclinações. Boa. Eu coloquei aqui só para vocês, para pincelar, para vocês poderem falar, eu botei aqui que santidade não é guardar uma série de regras ou normas concernente ao vestuário, ao tamanho do cabelo, se o crente ele pode ou não ter pince, só isso, né? Se assistir filme é isso, aquilo, aquela série de costume. E eu também queria que a Nayara lesse pra gente Colossenses 2, do 16 ao 23, que a gente começa a ler, e aí o Emanuel já começa também a nos... Pode falar, pode. Já? Pode. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz que ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça.
Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forjada dos anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Amém. A questão da santidade, eu vejo que assim, é o que Levi falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente, sempre em qualquer assunto que temos que procurar o equilíbrio, né? Para não ir para os extremos. Às vezes as pessoas dizem, não, aí rejeitam de tudo, né? Que tem coisa que a gente tem que se abster, tem coisa que a gente não pode fazer mesmo, né? Que talvez seja pecado, ou são pecados, mas também tem a aparência do pecado. Então, assim, tem coisa que a gente não pode fazer, né? E tem pessoas que não ligam para isso. Já tem outras pessoas que dão que tudo é pecado, que tudo é aparência. Então, na verdade, o ser humano tem que procurar o equilíbrio em sabedoria para que realmente provar de santidade. No texto que a gente leu, há uma falsa santidade, né? E tem várias formas de falsa santidade. Tem aquela falsa santidade aparente, que a pessoa sabe o que ela é em si, mas ela quer aparentar aquilo para os outros. A única função dela é para que ela possa ser vista. Então, os fariseus, Jesus combatia muito essa falsa santidade do fariseu exterior, e era somente exterior. Ele fazia, não faça isso, até Jesus disse, faça o que eles dizem, né? Mas não faça o que eles estão fazendo. Então, assim, a vida deles era uma, mas mandava o povo, botava até, a regra era de uma forma, ele apertava a regra mais para o povo, né? Mas aí ele fingia que praticava aquilo que não praticava. Então, infelizmente, como existia antigamente e existe hoje, tem muita gente vivendo isso. É aquela falsa santidade, é a santidade do culto. É na igreja, é na frente de outros crentes. Mas quando estão nos seus relacionamentos, né, na sua família, na sua empresa, ele é uma pessoa totalmente diferente daquilo. Então, isso é religiosidade. E normalmente o religioso, ele tenta demonstrar uma falsa santidade. Por quê? Porque ele quer dizer ao grupo que ele pertence, eu estou cumprindo a regra do grupo, né? Eu faço parte disso aqui, então eu sou santo também, eu sou santa. Até conta-se a brincadeira que diz que o pai em casa era uma coisa, quando chegava na igreja era um santo, né? E o filho vai e diz, meu pastor, a gente pode morar na igreja, né? Por quê? Porque na igreja ele era uma pessoa diferente. Infelizmente, tem muita gente assim, que na igreja é simples, na igreja é humilde, na igreja... Ele sai de casa, pega a capa, né? Veste. E naqueles 2 horas, 3 horas de culto, 4 horas, quanto for ali, ele mantém aquele personagem, aí volta para a sua vida. Normalmente quem faz isso são pessoas que estão faltando nascer de novo. Porque a questão toda é nascer de novo. Para provar a verdadeira santidade, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não consegue. Vai estar cheio de regra, não faça, não toque, não pode isso, não pode isso. E tem muita gente na igreja que não nasceu de novo, que eles se apegam a essas regras e seguem elas, arriscam e defendem essas regras. Por quê? Porque é nisso que eles se baseiam se eles estão salvos ou não.
é na seguir essas regras. Então ele tem que demonstrar aquilo, pelo menos naquele momento do culto, ou em convívio com outras pessoas. Esse é um tipo de santidade muito do fingimento, do representar. Mas tem outro tipo de santidade, e o texto aqui está falando mais assim, que envolve uma espiritualidade mística, né? Do anjo, da revelação. Eu sou santo por quê? Porque eu vejo anjo. Peraí só, para você entrar nessa parte e para a gente já entrar no segundo tópico que vai falar sobre isso, né? O segundo tópico é basicamente isso. Você quer falar também? Não, eu só quero ver o comentário. Pode, peraí, vá. Antes de entrar no segundo tópico. Deixa ele, segura seu comentário e vai lá. Comentário Do pastor Marcos. Boa. Ele tinha dito antes do Levi falar, ele tinha falado, depois que o Levi falou a primeira vez, ele falou que, na verdade, Jesus disse que somos sal e luz, e isso é visível, sentido e visto. Boa. E depois, né, da fala de vocês, do pastor Manuel, ele falou que é verdade. E é em casa que se vê a verdadeira santidade, é em casa que aparece, porque ali as máscaras caem. E no que Emanuel está falando, essas pessoas até acham que são, tipo, ela tem certeza disso, não é verdade? É como se, na verdade, elas viviam a mentira tão ao pé da letra que ela acredita uma mentira bem contada várias vezes e vira verdade. E elas acabam vivendo, né? elas acabam vivendo como se fosse verdade. Não é que elas estão mentindo para as pessoas e para ela, na verdade, acredita naquilo que foi passado para ela, entendi. E outra, só isso? Por hora é só. Pô. Deixa eu só ver aqui o YouTube. Calma. YouTube, vê se sua mãe falou alguma coisa. Por hora não. E aí, para o Emanuel começar, também o segundo subtópico fala também sobre isso. Santidade não é só falar em línguas, não é só você, e aí você pode agora entrar na ideia. Não, é que assim, nesse texto fala disso, né? Essas pessoas se achavam santas também porque tinha esse misticismo. Olha, eu vi um anjo, eu tive uma revelação, eu tive alguma experiência mística, seja ela que ela acha que aconteceu. Na maioria dos casos não aconteceu. Na maioria do caso é sugestão. Na maioria dos casos tem gente que tem problema psicológico mesmo. E na maioria dos casos é só sugestão. Então, tem gente que, por exemplo, engraçado que na minha igreja tinha uma irmã que ela via bicho todo culto. Eu vi um escorpião ali na parede. Eu vi lembra disso? Uma vaca. Ela via animal todo, tipo, era um zoológico, né, na igreja. Porque então, todo culto. Ela disse que o pastor era um... Que isso aí não foi problema psicológico. Tem muito a ver, olha, porque eu soube. Aí é um bocado de misticismo que não é real. Então, essas pessoas começam a inventar coisas, né? E todo culto tem que ter aquilo, porque eles têm que sentir aquela emoção, tem que sentir aquele clima de espiritualidade. O grande problema disso, primeiro, que é mentira, que é engano, que é falsidade. Segundo, é que quando você está no falso, você se acostuma com o falso, você nem sabe o gosto do que é verdadeiro. Você está me entendendo? Não tem o gosto do que é verdadeiro. Então é como se você se negasse o real da coisa. Então essas pessoas começam a achar, eu tenho essas visões, eu tenho essas revelações, eu tenho isso, aquilo misticamente, então eu sou santo. Por isso que Deus me mostra, por isso que Deus me usa, por isso que Deus me faz. E a pessoa acha e pode viver a vida de pecado dela, pode não ter santidade real, ela pode fazer as coisas tudo atrapalhado, diferentemente do que a Bíblia manda fazer. E ela nega tudo isso por quê? Porque ela é santa, porque ela tem algum tipo... Ela fala em línguas. Quando ela foi no culto, ela orou e falou em línguas. Ela não precisa pedir perdão ao irmão que ofendeu, ela não precisa fazer as outras coisas. Por quê? Se falou em língua, ela é santa. Ela é santa, Deus está com ela, a salvação está ok. Ela compra, não paga.
faz as coisas tudo atrapalhadas, mas não resolve. E na Mas mente ela dela se considera uma pessoa santa, porque chegou na igreja, Deus usou para alguém, deu uma palavra. Ela acha que é a ideia a minha santidade, o meu dom é meu, a pessoa ainda está nessa ideia, né? O Paulo disse que o seu dom não é seu, o seu dom é do outro. Então, Sim. se eu tenho o dom de profetizar, esse dom é para da Nayara. Esse dom, se a Nayara tem um dom de cura, esse dom não é dela, esse dom é do Levi, é do corpo. Só que ela acha primeiro ela se apropria do dom que ela acha que é dela, aí ela faz tudo isso errado, que o Manuel está falando, e aí Deus usa, porque Deus não tem compromisso com ela, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então a palavra de Deus tem com o corpo, né? Então o corpo é que está sendo beneficiado. Então pelo fato de Deus ter compromisso com o corpo, ela acha na cabeça dela que realmente isso é santidade. Que ela que ela está se enganando. Uma ideia que a gente pode aprofundar a igreja de Corinto, por exemplo, que estava cheia de línguas, cheia de dons. Coríntios e 3. a igreja, se você fosse um visitante na igreja de Corinto, você ia achar você ia olhar e falar assim: que maravilha, a minha igreja não é dessa forma. Mas o apóstolo Paulo escrevendo, e a igreja estava em contenda, a igreja, os irmãos tudo dividido na Santa Ceia, em grupinhos, e aí a igreja tinha pendência, e tinha que os irmãos, um levando o outro no tribunal dos homens para dar parte. E Paulo falou: pô, isso aí. E Paulo, eu vou ler só para você, eu não estou te cortando, tá? Não. Só segura para eu ler. 1 Coríntios 3, 1 e até o 3, Paulo fala isso que está falando, ele fala: e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu não posso falar com vocês como espiritual, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, Paulo está falando, repreendendo o que você está falando. Com leite vos criei, ou seja, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes, ou seja, Paulo está dizendo que ainda está muita... É um baque para essa igreja. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, Paulo fala, e não andeis segundo os homens. Pode continuar. É só te introduzir. É um texto rico, né? Imagina aquela igreja que se imaginava autossuficiente, já madura, né? Pô, nós temos línguas, nós temos todos os dons, e Paulo olha para ele e fala: não, vocês ainda são meninos. Eles foram criados com leite. Eu não posso nem dar o alimento sólido para vocês, que vocês não vão suportar. É uma igreja que Paulo foi logo na espinha aqui, devagarinho ele encaixou, né? Mas é interessante isso, a gente tem que procurar sempre o equilíbrio nisso, né? Por exemplo, qual o erro da igreja de Corinto? Não era os dons, o erro era como estava usando. É como estava usando. Para não achar também, só para as pessoas da internet, para não achar que a gente está querendo dizer que dons espirituais é errado e falar em língua errada. Não é isso que a gente está falando aqui, tá bom? É o uso errado. Então Paulo escreve tentando botar a ordem, mas assim, quem é o culpado do que estava acontecendo ali era o líder da igreja. É o líder da igreja que tem que instruir os seus cristãos sobre o que é realmente santidade. Mas às vezes ele também não sabe. Então assim, quando a pessoa também não sabe, ele acha que aquilo que é santidade, que aquelas... por exemplo, eu tive recentemente em um culto, em uma manifestação sobrenatural de Deus, eu contei ao Levi, que a gente passou 3 horas dentro de um culto, ninguém queria sair, e a gente saiu de lá em êxtase mesmo. A gente saía e ninguém sabia o que fazer depois. Tipo assim, porque Deus se manifestou, e você sabia que era Deus, porque era assim, olha, eram coisas extraordinárias. Com pessoas que você dizia assim, meu Deus, foi mesmo, essa pessoa está fazendo isso. Então assim, a manifestação espiritual é a coisa mais linda do mundo. E quando acontece na sua realidade e na sua... é coisa fantástica. O problema é que muitos líderes ou nunca tiveram uma experiência dessa, ou não sabem. Então, valorizam muito essas experiências místicas. Eles também, muitos nunca foram treinados. Ele acha que aquilo ali é real.
E aí entra nessa santidade de aparência, santidade porque tem um dom. Muitas pessoas acham que é santo porque tem um dom de Deus, e dom é um benefício da graça de Deus dado, como Elber disse, à igreja. A pessoa pode ter um dom e Deus usa ela, realmente, porque usa para a igreja. Isso não quer dizer que a pessoa tem salvação, até porque lá, né, quando Jesus fala, né, eu disse, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, Em teu nome curamos. em teu nome eu curei, em teu nome. Ele estava se baseando a salvação dele em quê? Obras. Nos dons. Não era nem só nas obras, era nos Era o fato dons. de O ele discípulo de Jesus chega correndo e fala assim, Jesus, tem gente batizando o seu nome. Jesus fala, deixa ele batizar. Quem é comigo, quem não é, não. Quem é contra mim, né? E outra coisa, Jesus repreende eles quando eles vêm alegre porque curou. Porque ele diz, não, se alegre porque teu nome está escrito No livro da no livro da vida. Olha só, Jesus está dizendo, os dons é legal, mas a prioridade não é o dom. O dom são ferramentas. Então, tem muitas igrejas que não entendem que os dons são ferramentas, que Deus deu pela sua graça para a igreja e para a expansão do evangelho. São ferramentas. O fato de alguém ter um dom, por exemplo, às vezes uma pessoa entra, Deus deu o dom da ciência a ele vai dar uma palavra maravilhosa, mas a vida está toda arrebentada. Entendeu? Aí você diz, como é possível? É possível porque Deus deu um dom. Entendeu? Isso é irremediável, ou seja, Deus não tira. Então o cara pode estar... A pessoa pode enterrar aquele dom. Ele não pode ter a unção ali, alguma coisa. Mas Deus vai usar para a igreja. Isso não quer dizer que a pessoa está salva ou não, ou é santa ou não. Por quê? Porque Deus deu um dom. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que, por exemplo, lá na igreja, uma das coisas que a gente fala é isso. Eu não quero, muitas vezes, saber se a pessoa prega demais ou não quer. Eu não estou nem muito interessado nisso. Eu quero saber a vida dessa pessoa. Porque a santidade, eu estou preocupado com o quê? Não com o dom que ela tem. Eu estou preocupado com a vida que ela tem com Deus. Que é a santidade de andar com Deus, né, e ter uma vida reta diante de Deus, mas também a santidade de obediência, que Elber falou, dessa outro tipo de santidade, é aquela pessoa que realmente serve a Deus. Então, assim, os pastores que a gente convida lá, tudo eu conheço. A vida, como são nas igrejas deles, a dedicação que ele tem nos reinos, os missionários que aparecem, todos eles eu conheço. Por quê? Porque eu vejo a santidade deles, como eles andam com Deus. Se a pregação vai ser boa ou não, depende também do dia, como Deus quer usar a pessoa. Mas eu nem estou muito preocupado. Eu estou preocupado com quem ele está andando com Deus. Se ele estiver andando com Deus, provavelmente Deus vai fazer algo pela vida dele, através da vida deles. É ou não é? É muito provável. Vamos lá, o nosso comentário. Sim. Tem um comentário aqui do pastor Marcos e depois eu quero fazer uma pergunta. O pastor escreveu, ele disse, muitos até receberam algum dom, muitos que até receberam algum dom se acham melhores que os outros. Tem muitas igrejas, calma, chegou outro comentário, tem muitas igrejas que até estimulam esse sobrenatural para que o culto pareça mais poderoso e santo. Tem a ver com aquilo que a Nayara tinha falado. Ela diz, eu tô quieto aqui. Eu fiquei assim. Você falou quando? Você só leu. Veja, amor. Ela falou alguma coisa aqui de falsidade. Você falou de falsidade. Ela falou de pessoa modesta, falou assim. Você fala. Falou, eu lembro. Falou. Tá vendo? Tem a ver com isso da falsidade, da aparência, disso que o pastor Emanuel falou aqui, de uma intenção ou talvez uma amostra de santidade quando não existe. O comentário do pastor. Amém. A minha dúvida é assim, e é mesmo para aprender. Existe uma situação chamada santidade coletiva. O que é santidade coletiva? Por que eu estou a perguntar isso? Esses cultos, como falou o pastor Marcos, essas comunidades que têm essa intenção de promover essa aparente intimidade e manifestação do Espírito Santo, dos dons e da teofania em si,
tentam trazer isso de santos, né? Pronto. De maneira coletiva. Porque a publicidade é boa e tem tudo isso que a gente está vendo. Mas existe a igreja ter uma santidade coletiva ou não? A santidade é sempre individual? Sim. Só para retificar uma coisa, antes de a gente responder a pergunta, só para a gente entender também, só para deixar claro, principalmente para as pessoas que estão na internet que vão assistir. Primeiro ponto que a ideia aqui também não é, para o pessoal da internet entender, a ideia aqui não é que a gente está dizendo, tá bom, pessoal, que esse pessoal que realmente leva a sério os usos e costumes não são santos. Não é isso que a gente está falando também, tá bom? Para as pessoas não entenderem. Ou que é naquela igreja onde tem esse misticismo, não tem pessoa santa que tem uma vida com Deus, todo mundo ali está perdido. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando basicamente a pessoa que olha para isso tudo e se acha santo por causa disso. Aí tem um problema com ela muito sério, ela tem que realmente nascer de novo, como o Emanuel falou, o Levi falou. Não é a base da santidade. Não é a base da santidade. Isso, ou seja, não quer dizer que uma pessoa que gosta de usar saia comprida, tem um cabelo grande, usa todos os usos e costumes, ela não seja uma pessoa na casa dela séria, que ela não tem uma vida com Deus, sim, que ela não ora, jejuma. Isso aí não, ou seja, ela não, só porque ela faz isso de uso e costume, ela não é santa porque ela está usando, é aquele negócio que a gente pensa, né? A pessoa orar de joelho, aí vem um e fala, não, para mim orar tem que ser de qualquer jeito. Aí se é de qualquer jeito, então a pessoa pode orar de joelho. Também. Está incluso. Você está incluso, né? Então, não julgue a pessoa que chega na igreja e se ajoelha para orar. Não, aí é muito religioso. Não. Você não disse que a pessoa tem que orar de qualquer jeito? Então ela é válida. Tá entendendo? Só para a gente poder entender na internet, para as pessoas também não acharem que a gente está aqui dizendo que esse pessoal que usa isso, que faz isso, que está em uma igreja onde é pentecostal, onde tem muita... Porque, um dia desse eu estava conversando com um amigo meu e isso tem relevância. Um amigo meu falou, eu falei com ele sobre algo, eu falei, cara, teve uma pessoa que foi lá na sua igreja e falou que viu um negócio lá, umas caras meio doido, assim, rapaz. Aí ele falou comigo, cara, é complicado, irmão, porque tem um irmãozinho lá, rapaz, que ele vai lá, é um irmãozinho que estava fazendo isso e isso. O cara falou, eu falei, o cara falou comigo isso. Ele, não, cara, é que na igreja você vai fazer o quê? Ele é doido, velho. Ele vai lá pra igreja, na hora do culto lá, ele fica orando pelas pessoas. Você vai fazer o quê? Bota ele pra fora da igreja? Só que, olha a ideia. O cara, quando ele veio me contar, quando eu olhei pra igreja do rapaz, eu pensei assim, pô, a igreja é de gente doida, né? Porque você pensa, pô, o cara é da igreja, mas aí quando eu converso com o cara fala, não é todo mundo, porque só tem um, e a gente pode chegar uma pessoa na nossa igreja e ter uma pessoa lá e o pessoal olhar e pensar, pô, a igreja do pastor Emanuel tem gente, por causa de um testemunho de uma pessoa, sim, tudo leva, tá bom? É só pra gente desmistificar, para não ficar um negócio, parecer que a gente tá aqui metendo pau nas irmãzinhas que tem uma vida com Deus e seriedade. Sim. Pronto? Só essa coisa. E agora vem a sua pergunta sobre se é possível ter uma santidade coletiva. A Bíblia fala sobre santidade coletiva, né? Que quais são os dons do Espírito. Então, toda igreja que tem os dons do Espírito, né? Ou seja, amor, os dons são o quê? Os dons do... Não, agora esqueci o negócio, fogo. Quais são virtudes? O quê? Virtudes? As virtudes do Espírito paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso são santidades coletivas, querendo ou não. Por exemplo, uma igreja que é saudável e que isso... a gente foi num evento, né, onde o cara pregava sobre igreja saudável, discípulos saudáveis. Então, se a manifestação dos dons, se é uma igreja que usa a bondade, a benignidade, o amor, os frutos do Espírito, se está todo mundo dentro no mesmo propósito, ali é uma santidade coletiva, sim, querendo ou não, né? Sim. Porque tem pecado coletivo, então tem. Então dá para fazer. Só não dá para você, como a gente está discutindo, assim,
Não dá para homens como eu, como a Nayara, como o Emanuel, como o pastor, ditar as regras de santidade. Ou seja, uma igreja onde Emanuel fale, ó, cabelo grande é santidade, roupa até ali é santidade, isso é santidade, falar 50.000 línguas estranhas em 1 minuto é santidade. Não dá para isso. Mas quando você pega a Bíblia e uma igreja que segue todos os princípios bíblicos na sua essência, é uma santidade coletiva. É o que eu acho, mas agora para as outras pessoas podem te responder mais. Uma coisa é a gente entender que, na minha visão, quando Cristo ele dá a sua vida por nós, pela humanidade, ele não faz apenas para que nós fôssemos justificados e perdoados, mas que nós fôssemos santificados também. Jesus fala, olha, eu dou a vida para que os meus fossem santificados, sejam como nós. Então, Cristo ele morre para que, ele dá a sua vida para que a igreja ela seja lavada e remida, ela se torna um corpo lavado e remido, né? Uma acusação que o mundo e que as pessoas mundanas fazem é que a igreja ela são de pessoas falsas, né? As pessoas falam, aquela igreja ali é toda errada, eu vou naquela igreja porque as pessoas... Porém, nós compreendemos que na igreja as pessoas elas estão num processo onde Cristo está purificando elas, santificando. São pessoas que também têm erros e falhas e elas estão procurando a verdade. Elas nasceram de novo, é isso que diferencia aquele que procura a verdade e aquele que está morto no seu pecado. Então, quando ela está junta, o corpo de Cristo junto é um corpo lavado e remido. É o corpo purificado pelo sangue de Cristo. É o corpo que é a noiva. Cristo deu a vida por aquele corpo, por aquela noiva. Mas também nós temos a nossa santificação individual, o nosso testemunho pessoal, que ao mesmo tempo que nós somos um coletivo, nós também temos o nosso individual, quando nós também somos igreja no nosso trabalho, na nossa família. É uma frase que uma vez eu ouvi, quando nós estamos no âmbito da religião, da igreja, enfim, e ali nós sentimos a presença de Deus, nós choramos, nós somos impactados, nós somos renovados, é muito bonito. Mas e quando nós saímos daqueles encontros, quando nós agora vamos para o individual, nós tornamos pessoas mais suportáveis, as pessoas que têm contato conosco nos suportam, nós somos pessoas que as pessoas suportam mais, nós conseguimos compreender mais, nós conseguimos suportar mais as dificuldades, nós conseguimos nos conformar mais com a situação com que nós estamos vivendo. Nós deixamos de murmurar, Então, o que é esses encontros que nós temos com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus? É por isso que na prática, se você for ver, e você falou bem agora, na prática, assim, se você for olhar o Evangelho e os discípulos de Cristo, que são os pequenos Cristo, no seu coletivo, como você está falando, no coletivo nós somos uma unidade, todo mundo no mesmo pensamento, na mesma coisa. Na sua individualidade, nós somos iguais, ou seja, a pessoa, na prática, ela deveria olhar para o Emanuel no trabalho dele, no lugar dele, e falar, esse cara é diferente porque ele é assim, assim, porque ele é igual também ao Levi, que está lá no Brasil, que é igualzinho, porque os dois fazem parte do mesmo corpo, entendeu? E a Nayara também, por isso, ou seja, no seu individual, você é igual no coletivo, você é a mesma coisa no seu coletivo, por isso que é um corpo, reflete o coletivo, ou seja, não é só o coletivo como está todo mundo junto, como se fosse um time de futebol, todo mundo querendo vencer, mas sim como se fosse uma equipe fora dali, ou seja, todo mundo individual é igual, porque todo mundo pensa, agora o cabeça é Cristo, então se o cabeça é Cristo, Cristo manda em todo... Claro que cada um tem o seu... Aí a gente está falando também de temperamento, cada um também tem o seu, a santificação. Mas vamos lá. Sobre isso que você acabou de falar, o pastor Marcos falou que isso é ser sal e luz fora do saleiro chamado igreja. Tem um comentário da Sueli aqui antes, o pastor vai falar ainda a respeito disso. Não, sobre isso tem aqui, 1 Coríntios, diz assim, Paulo chamando apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. 1 Coríntios, 1, versículo 1.
e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Tá assim. E interessante, quando Paulo começa as cartas, até em umas igrejas meio atrapalhadinhas, ele fala aos santos da igreja. Então, assim, a ideia de santidade aqui é uma ideia de que vocês nasceram de novo, estão fazendo coisas erradas, mas precisam resolver isso. Ele não está colocando nem a salvação dessas pessoas em jogo. Eles estão dizendo, vocês estão sendo instruídos errado ou não estão fazendo as coisas direito como deveriam fazer. Então, uma igreja pode acontecer isso, né? Porque, como eu disse, para a gente não generalizar. Então, às vezes, por exemplo, eu chego em umas igrejas e vejo alguns comportamentos e eu entendo, pelo que eu conheço das pessoas, que as pessoas são cristãs, são servas de Deus, são pessoas amáveis, mas aprenderam um tipo de costume, algum tipo de comportamento que eles acham que é cristão, ou que é espiritual, ou que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é algo que eles aprenderam, que precisa ser melhorado. Então, quando você vê as cartas que Paulo escreve, basicamente ele está muito atacando isso, que são pessoas que já nasceram de novo mesmo, mas que tem que jogar algumas coisas fora. Tem que jogar alguma coisa fora. Aprenderam errado alguma coisa, estão tendo algum tipo de desvio. Aí ele vem e ajuda. E a gente que passou pela etapa de músico, músico só tem 3 aqui, né? Músico tem uma coisa interessante, né? Se você pegasse algo e começasse a treinar errado, meu amigo, 6 meses, você pegou 6 meses errado. Depois o cara vinha para você e falava assim, o certo é esse. Meu amigo, aquilo era melhor você não ter aprendido. Porque você ficava tentando fazer o certo e não dá. Você tinha que voltar a ser criança. Criança assim, você tinha que, por exemplo, você estava fazendo um negócio rápido na bateria. A velocidade, um beat bom. Quando o cara consertava, você tinha que começar no beat 0. Pá. Porque o seu cérebro já tinha captado o errado. Que aí você ia. Quando você começava, aí automaticamente ele já mandava. E tem gente que às vezes na vida cristã é assim. Porque ele aprendeu tanto tempo errado, que quando você fala que é o certo, como é que a pessoa muda de um? Por isso tem gente que você tem que ter Você tem que olhar para a pessoa assim, por exemplo, uma pessoa que já tem muitos anos de crente e já está em uma certa idade. Ela faz algumas coisas, ou ele faz, que você fala assim, cara, é melhor deixar quieto, isso aí. Isso mesmo, ele não perde a salvação. Talvez ele se anule em algumas áreas da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa aprendeu que ir à praia é pecado. Então, assim, ela aprendeu. Ela faz tudo certo, ama seu irmão, faz tudo. Mas ela não vai na praia. Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Só não vai ter o prazer de ir na praia. Que é muito bom. Então, assim, ó, tem muitas coisas que é o que a gente está falando também dos usos e costumes. Não toque, não pegue, não faça, não... Por exemplo, tem gente que acha até pecado ser feliz, ser alegre, dar risada. Tem gente que, não, estou na igreja, eu tenho que ter assim uma... Seriedade. Então, assim, seriedade. Foi que aprendeu. Então, assim, aí ele vai numa igreja que é mais descontraída, que é mais alegre. Aquilo é um choque, é uma heresia quase. Então, assim, isso quer dizer que a pessoa não tem a salvação? Não. Ele aprendeu de um jeito que talvez limite a vida dele em alguns aspectos, até a vida cristã. Ele deixa de viver coisas que ele poderia viver. Mas isso não impede a salvação dele, nem o caminhar dele com Deus. Só impede o quê? Ele usufruir de alguma coisa ali. Por exemplo, como os usos e costumes que, por exemplo, antigamente tinha, não assista a televisão, né? E tal. Então, o que é que isso tinha de mal? Nenhum. A pessoa assistindo ou não assistindo. Agora, assistir televisão está certo? Não, depende do que eu assisto também, né? O como eu assisto. Então, assim, tudo é a questão do equilíbrio. O que é que eu faço
como eu faço, se aquilo vai contribuir para mim, para o reino, para a minha família. Então tem que tudo tem equilíbrio para o quê? Para não atrapalhar minha vida cristã. Mas a gente entrando mais nesse assunto, entenda o seguinte, que às vezes é mais fácil para algumas pessoas serem limitadas, dizendo assim, isso não pode. Porque é mais fácil para ela não ir para o outro extremo, que é tudo pode. Então tem gente, por exemplo, e isso eu vi, por exemplo, quando a gente mudou algumas coisas, eu percebi que tinha gente que tinha dificuldade. Ela estava em um ponto, não pode nada. Aí foi para o outro extremo, eu posso tudo. Entendeu? E ela se solta. Aí ela se solta errado. Porque ela não tem o domínio próprio. Porque ela não tem. Enquanto era proibido. Não, é que ela viveu também tanto tempo no radical que ela não consegue ter mais equilíbrio. É que também tem aquela Porque, natureza humana. Não, porque ela viveu tanto desse radical que quando você tira a corda, ela não consegue ficar no meio, ela vai logo pro outro. Sabe aquele coisa que você puxa e passa, bate lá no outro? Agora vamos botar aqui. Ok. Um badole. Se você soltar o lado errado, Agora vamos lá. Natureza humana. Qual o melhor? Eu estou falando da questão da santidade. A pessoa não fazer algo, ou a fazer uma. E você disse, se limita a 100% de alguma coisa. E na verdade, né, a pessoa tinha que só ter sabedoria para ter aquilo. Ou você diz, não tem problema, cada um. Aí a pessoa vai para outro extremo e se destrói. Então, assim, eu vejo que muitas das questões que é muitos usos de costume tem a ver com essa pessoa, das pessoas também não saberem lidar com equilíbrio. Os pastores antigos, eu tenho uma teoria. Talvez seja errada ou talvez seja certa. Mas eu acho que os pastores antigos eles tinham uma ideia assim, seguinte. Primeiro, dá muito trabalho às vezes o pastor tentar trazer equilíbrio, dá mais trabalho, porque é mais fácil você pegar isso aqui e falar assim, Nayara, se você beber você vai para o inferno, do que você ter que lidar com, porque você vai ter que sentar, você vai ter que fazer estudo, você vai ter... Então era mais fácil para os pastores às vezes chegar assim, é pecado, é melhor, entendeu? Porque você não tem maturidade para isso. Ou fazer igual o Paulo fala, né? Paulo falou o que aqui? Que a gente leu. Eu tratei você como carnais ou como criança, porque na verdade não dava para conversar com vocês porque você não estava nesse nível. Então era melhor você ficar quieto. Aí eles falavam isso, retia. Só que ele veio retendo, às vezes com preguiça, porque dava trabalho, e também às vezes porque ele pensava, cara, se eu soltar, vai soltar demais. Sim. Aí eles vão, tipo, imagine, a gente morava em Salvador. Se naquele tempo a gente já ia para a praia sem que era pecado, imagine se o pastor falasse que Deus que criou e Deus queria que a gente fosse para a praia, né? Não, é só uma brincadeira, né? Era culto na praia. Que aí tem o extremo, que o cara às vezes, o pastor falava, não vá para a praia, porque é pecado, ele não ia. Aí já tinha outro pastor, porque a gente viveu um tempo onde a gente vivia também cheio de ideias diferentes. A primeira ideia era, um chegava e dizia, isso é errado. O outro chegava e falava, isso pode. Só que aí quando vinha o que podia, aí a gente fazia o quê? Não ia para a igreja, porque não, pastor, tá sol pra caramba, eu estava na praia. Entendeu? Aí o pastor fala, pô, te liberei, eu falei, ensinei a correto para você, só que você não tem equilíbrio de pensar. A hora do culto é a hora do culto, a hora de ir para a praia é a hora de ir para a praia. Tem tempo para tudo. É uma coisa que é importante tanto entre os irmãos e entre a liderança, né? Que Paulo fala que aquele que come não julga o que come, né? Como disse, e é o compreender o mais fraco. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, né? Compreendendo os irmãos que são mais fracos. Você se julga forte e tal, julga que tudo, né? Para você não... Mas aquele irmão, talvez ele não tenha esse mesmo entendimento que você. Maturidade. Sim, ele não tem. Então você tem que... Aquele que já alcançou uma maturidade espiritual, onde ele consegue enxergar com clareza que aquilo ali não vai obstruir o caminhar dele com Deus, o outro irmão não pode ter esse mesmo entendimento. Então eu vou ter que entender que aquele irmão ali não tem esse mesmo entendimento que eu tenho. Então assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque esse negócio de santidade
Tem gente que é falso mesmo, não nasceu de novo, ele acha que santidade é uma coisa e tal. Tem gente que nasceu de novo e aprendeu errado. E ele acha que certas coisas tem que guardar. Ele faz as outras coisas, ama o próximo, faz tudo como a Bíblia diz, mas ele ainda tem, Acha que isso também contribui de alguma como eles forma. falam, isso realmente o que um homem de Deus tem que ser dessa forma. Aprendeu daquele jeito, então não faz diferença nenhuma isso. Talvez tenha uma restrição para a vida dele, de como ele vê as pessoas e tal. Agora, se isso interferir, seja de qualquer forma, essas questões interferir e gerar uma falsa santidade, que ele se julgue melhor do que as outras pessoas, já está errado. Você entrou no tópico que você tem algum comentário aí? Tem um bocado. Ah, é? Então a gente vai entrar no outro. Vai lá, lê os comentários que depois a gente vai entrar no. Tá, certo. Tinha um comentário de Sueli. Tinha? Ela apagou, foi? Não, é porque foi daquela hora que eu tava a falar ainda. Ah, Essa santidade forçada, apenas de aparência, mas nas atitudes nega o seu comportamento de santidade perante o Senhor. verdade. Eu acho que estamos sem conexão. Esses tais falsos na santidade só enganam a si próprio. Santidade é um estilo de fidelidade ao Senhor, obediência na palavra e na sua vivência diária. É aquilo, quanto o Levi estava falando, que eu pude perceber, que assim, santidade é como a maioria das coisas no Evangelho, é fruto. Uma árvore é reconhecida pelo seu fruto. E eu vou identificar santidade na vida da pessoa através dos frutos, das reações. É como falamos no início, a pessoa é santa na igreja, mas em casa, como é que é? Essas questões. E depois tem um outro comentário da própria Sueli, quando ela diz: não podemos generalizar que todos que usam estilo de roupa sejam santos ou profanos. Porém, santidade na palavra é um estilo de vida. É a consciência do pecado e do pecador. É o desejo de mudança de vida e fazendo cada um sua parte para sermos parecidos com Cristo nas ações e escolhas da vida. Amém. Boa. Quando o pastor eu não lembro, estava a falar a respeito de pessoas que são repreendidas na igreja por um determinado comportamento, ou seja, brincalhão e tal. A própria Sueli também disse que já foi repreendida por ser uma pessoa risonha, e disseram que ela não podia rir tanto. Eu acho que não foi na nossa igreja. E o pastor Marcos, agora já no final, quando o pastor estava a falar, ele disse que isso é porque às vezes muitos nem sabem responder biblicamente do porquê estavam impedidos. Tipo, eu estava impedido de... não posso ir na praia, mas não tem uma base bíblica do porquê que eu não posso ir na praia. Mas é como eu disse, tudo isso é deletável. E não faz diferença só na que aí, salvação. Né? Mas só que aí vem um ponto que é interessante, que a gente precisa entender, que agora vai ser a terceira subtópico disso, é que é a ideia de que santidade não é ser superior às outras pessoas. Somos santos por causa da graça de Deus, não porque fizermos por merecer. Devemos nos esforçar para viver de maneira santa, mas isso não nos dá o direito de desprezar o outro. Então, eu quero que vocês, agora a gente vai comentar sobre isso também, que aí é um alerta importante. Por quê? Porque, como o pastor Emanuel falou, a ideia de que, por exemplo, eu usar os usos e costumes, eu não ir na praia, eu fazer isso, eu me abster de algumas coisas, porque eu considero que isso é pecaminoso, é válido. Assim, não muda sua santidade e nem sua salvação. Mas também a gente tem que se policiar, e eu vou falar olhando para a câmera. Por quê? Porque também você não pode pegar isso e começar a apontar o dedo para as pessoas. Que aí você está entrando em um problema muito sério, que eu vou ler aqui em Efésios 4, do 1 ao 3, que diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a gente precisa entender isso, porque aí,
Se você... Porque aí as pessoas também entram... A gente pode entrar nesse abismo, ou nesse buraco sem fundo de o quê? A gente não faz porque a gente acha... Por exemplo, eu não jogo bola, eu parei de jogar bola. Porque eu acho que para mim é pecado. Eu não estou dizendo que jogar bola é pecado, mas para mim isso é errado. Mas eu não posso pegar isso e dizer quem joga bola é errado, ou quem vai para a praia é isso, ou quem não usa o paletó que eu achei que ia tá errado. Porque aí você está usando a sua santidade para ser melhor, superior, ou para ser superior às pessoas. Vamos lá, Só um agora com comentário. vocês. No nosso caso, ó, jogar bola é mesmo pecado. Tem um comentário aqui de Sueli já agora, porque foi mesmo disso que você falou. Ela disse: quando me acho superior, não, desculpa, quando me acho super santo, já é sinal de que não sou santo. Boa. Se nós só nos conseguimos manter santos pela graça de Deus. E aí o comentário do pastor Marcos é o maior exemplo que temos de santidade. Jesus não se fez melhor que ninguém, pelo contrário, deu exemplo de servo, servindo e não sendo servido. Boa, é boa mesmo. Porque eu quero entrar nesse tópico. Essa semana eu vi algo interessante. Eu não ia colocar isso aqui, mas essa semana eu vi um comentário muito de um pessoal famoso no Brasil, condenando e falando dessas igrejas de parede preta, porque a parede é preta, porque não existe santidade, ou seja, porque a igreja da pessoa deve ser branca. Então ele acha que pelo fato da igreja dele ser branca, o cara que tem a igreja da parede preta não é santo igual a ele que tem a parede preta. Só que aí, se ele achasse isso, se ele olhasse para a igreja e falasse, cada um tem a sua cor, eu gosto de branco, estava tudo bem. Mas a partir do momento que ele olha para uma cor de uma igreja e fala que aquela igreja não é santa pelo fato da cor dela ser preta, então ele está se achando superior à pessoa. Então Jesus é já disse para não fazer. Já é um perigo. Não julgueis para não seja julgado, porque com a mesma medida que julgueis, será julgado. Então, assim, as pessoas começam a... Esse negócio da santidade, e principalmente, eu vejo assim, uma pessoa que é santa, ele está perto de Deus. Não tem. Isso é impossível. Olha a palavra que eu estou usando. Impossível uma pessoa estar perto de Deus e ser arrogante. Não tem como uma pessoa estar perto de Deus e ser soberbo. Não tem. Porque ele olha para Deus e se vê e diz, rapaz, miserável homem que sou. Eu sou o bichinho do bichinho de Jacó. Então, ele vê a sua pequenez, sabe que é um miserável mesmo, lascado, arrebentado. Então, assim, nós temos que entender isso, santidade verdadeira, e quem está perto de Deus é humilde. Ele é humilde. E aí entra essa questão do não julgar. Quando eu começo a julgar, eu posso não concordar que a parede é assim, posso não concordar, é negócio de gosto. Agora, quando eu julgo que a pessoa, essa igreja não tem santidade, ou essa pessoa e tal, e entro nessas coisas, eu só estou julgando. Eu estou fazendo algo que Jesus disse para eu não fazer. Quando eu faço algo que Jesus mandou eu não fazer, eu estou pecando. Então, se eu estou acusando os outros que não têm santidade, eu já estou pecando, estou perdendo a minha, né? Se eu tinha, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente começa a olhar para a gente e ficar assim, não, porque eu não faço isso, isso e isso, eu sou melhor do que a igreja tal, que é assim, 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 assim. A gente começa a julgar pessoas, igrejas e tal. Então, eu cheguei no culto cedo e aquela pessoa não chega nunca cedo. E você vê aí. Você vê nas conversas. Ela já ia se condenar. Não mais. Não, mas assim, você vê nas orações, você vê nas coisas. Irmãos, eu jejuei essa semana 3 dias para eu estar aqui. O que ela está fazendo? Você está mostrando, eu sou santa. Porque eu sou santa, Deus vai fazer algo. E Deus, se Deus não quiser, não faz, porque é pela graça. Então, eu jejuei, eu orei de madrugada. Não é? As conversas é essa. É para mostrar uma santidade. Às vezes nem fez mesmo. Mas, às vezes até aumenta. Né? Então, assim,
mas é o jeito que a pessoa acha que é santidade. Então ela acha assim, por que eu orei mais vezes? Por que eu subi ao monte? Por que eu fui a Israel? Por que não sei o que, porque eu tenho mais autoridade espiritual, eu sou mais santo. Por eu ser mais santo, Deus vai me usar mais. Ou Deus vai fazer algo e tal. Então, por quê? Isso é um perigo muito... É um perigo. Isso é a gente que é evangélico há um bom tempo, a gente entende porque isso, na verdade, é um dos perigos que mais a igreja, às vezes, sofre com essas ideias de que eu faço um bocado de coisa na igreja e não sei quem não faz nada, ou eu chego cedo e o cara não chega, ou eu faço isso e ninguém faz. E isso, porque, querendo ou não, acho que quando o Adão pecou, o eu acho que veio e sentou no acho que é o pecado principal, que, né, que é o que mais a gente sofre com isso, porque o diabo vai lá e fica colocando, pode falar. É isso que eu ia comentar, assim, não sei se é só a minha percepção, mas eu noto, e não generalizando de novo, eu noto que quem tem uma caminhada cristã mais longa acaba por cair nesse erro com mais frequência, né? Por ter mais experiências, claro, né? Eu já estou aqui há muito tempo, né? E começa a julgar ou apontar e vira fofoca. Então, é uma das principais coisas que quando eu, antes de dormir, oro, pra falar, meu Deus, não deixa eu ser assim. Mas já tá quase chegando, já tá quase vindo. Já tô chegando na porta, diz, manda embora. Meu, chuta. A pessoa é santa. Se a pessoa é santa, tá perto de Deus, que emana um amor, né, fantástico, né, que enche os nossos corações. Então, ela devia, mesmo com experiência na igreja, devia fazer assim, o irmão chega atrasado na igreja, em vez de eu julgar, obrigar, eu incentivo. Oi, irmão, vamos chegar na igreja mais cedo. Olha, domingo eu fiz o quê? Eu estava julgando? Não. Depende. Eu estava... Depende. Eu fiz o quê? Eu disse, olha... Um alerta, cuidou das ovelhas. Então, mas eu fiz o quê? Eu não disse, vocês não prestam, porque você... Não, eu disse o quê? Irmão, o culto começa no horário. Por quê? Aí fui ensinando. Você chega na sua empresa no horário? Por que na igreja não pode? É um pensamento válido ou não? Claro. Real, porque para a igreja devia ser mais como é que eu posso... Eu teria que me esforçar até mais, porque eu não estou fazendo para a igreja, eu estou fazendo para Deus. Ali é meu tempo com Deus, eu devia valorizar esse negócio. Então, assim, eu estou chamando a atenção, eu estou encorajando, eu estou ensinando. Mas eu vou ficar com raiva de quem chega atrasado? Por quê? Certo que também a gente tem que falar, tem que ver o seguinte também, né? A ideia também de que você não pode... julgar as pessoas, essa ideia que a gente está falando, isso também não quer dizer que você não pode repreender nem chamar a atenção de como líder. Isso aí isso aí não tem nada. Aí vem, é igual você ser um pai, não. Ele é meu pai, mas aí, como aí a Bíblia diz que que o pai não suscite a ira do filho, então eu não vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque para não ter problema aqui em casa também. Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. São dois extremos muito... O cara, então, é a moderação, né? Se eu julgasse, eu tinha um comportamento diferente. Eu ia ficar, Mas eu tava só brincando. Eu sei que você não, mas eu entendo. Mas eu estou explicando de que o julgamento é diferente. O julgamento não traz a solução. Não tem encorajamento. Eu só condeno a pessoa. Eu não estou preocupado realmente que aquela pessoa melhore, eu só digo, aquela irmã nunca chega, essa irmã não presta, essa aí não sei. E eu nem entro na questão por que ela faz aquilo ou ele faz aquilo. Não é. Porque eu só aponto o dedo, eu só julgo. Então, julgar em qualquer situação é condenável. Agora, quando você é santo, você procura meios para ajudar. Se a pessoa quer ajuda ou não, é outro questão. Mas você está preocupado com o quê? Com a pessoa de verdade, porque você ama aquela pessoa. Então você não julga. Você não julga quem você ama. Você fala a verdade. Pode ser até dura, mas você fala a verdade. Você pode até vir um gostinho, né? Aí vem a ideia que o Emanuel está falando também, que é a ideia de
que a gente está conversando também sobre o quê? Sobre, a Nayara falou sobre você, quando você passa por um tempo da igreja, também você cria maturidade. Então esses impulsos que é carnal, né? É aí que a gente, querendo ou não, tem uma hora que, né, que dá uns impulsozinhos, né, de ira. Você, por exemplo, imagina você está fazendo muita coisa e uma pessoa não está fazendo nada. E então você fica às vezes chateado. Mas aí você tem a ideia de você dar um passo para trás e começar a falar, não, peraí, como eu sou mais maduro, como eu tenho que controlar, peraí, como é que eu vou fazer para chegar nesse irmão, ou como é que eu faço para orientar essa pessoa? Não é eu olhar para ela e falar assim, não usa isso, não faz isso, então... Por causa disso ele não presta, não é santo, não sei o quê. Então, assim, o julgamento, no caso que o Elber falou da igreja da parede preta, que o pessoal às vezes fala, é basicamente julgamento. Ninguém procurou saber por quê, ninguém procurou entender, ninguém procurou saber. Então, assim, esses negócios é só julgamento. Então, santidade não é obtida com essas coisas. E temos que tomar cuidado com a nossa experiência de vida cristã, de a gente se achar melhor do que outras pessoas. Então, é muito perigoso isso. Quando você se acha nesse ponto de ficar julgando as pessoas, essa não presta, aquela não presta, aquele não é, aquela igreja é assim, e ficar nesse naipe de só de crítica, porque a nossa igreja é melhor. Você vê que a gente nem fala essas coisas lá, a gente não incentiva isso, porque é um reino. Cada um está num estágio. Tem gente que está aprendendo um certo tanto de coisa que talvez eu aprendi. Tem igreja que já aprendeu coisa que a gente não aprendeu. Então, a gente tem que saber que está todo mundo na caminhada. Então, a gente tem que olhar com o quê? Quem é santo, realmente, tem um olhar de amor. Ele vai ter um olhar de amor, de misericórdia, de tentar compreender. Por que assim? Até numa situação. Por exemplo, eu passei em uma igreja no Brasil agora. Não, eu nem entrei nessa igreja, só passei pela frente, assim. Eu via um bocado de coisa assim, sinceramente, como crianças espirituais, como a igreja de Coríntios, exatamente como a igreja de Coríntios. Aí eu olhei aquilo ali, aí eu senti essa misericórdia, assim. Poxa, e eu conheci algumas pessoas que estavam ali dentro, gente boa demais, assim, crentes, fiéis, cristãos, mas na prática do culto, aquela bagunça, aquela desordem, aquela coisa que... O culto não era racional. Não era racional. Mas eu olhei e disse, poxa, eles estão criando problema para eles mesmos, né? Porque nesse problema você vê a igreja de Corinto, tinha um bocado de dor. As pessoas eram pessoas boas, pessoas que estão nascidas de novo, Paulo chama de santo. Mas criava problema para si mesmo. Por quê? Porque estava nessa espiritualidade sem ser ensinada na palavra corretamente. Então, o que acontece? Mas eu olhei, não, essa igreja não presta, não é, tem que... Não, eu olhei até com misericórdia. Por quê? Porque eu digo, poxa, se eles soubessem algumas coisinhas, já melhorava bastante isso daí. E eles não criavam problema para eles mesmos. E essa ideia de amor, né, de amar independente da pessoa estar ali, Paulo chamava a igreja de Corinto de meus filhos, né? Meus filhos. Mas também é aquilo. Tem mais algum comentário para a gente terminar? Tem. Lê lá. A irmã Sueli tinha falado, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, vemos nossa vulnerabilidade diante do Senhor. Sim, é verdade. E quanto precisamos melhorar a cada dia. Boa. O pastor Marcos falou, quem é santo não precisa ficar falando ou tentando mostrar a ninguém. É no convívio diário com as pessoas que essa santidade se torna perceptível. Boa. Já a respeito do que a Nayara tinha falado, isso acontece muito com as pessoas de muita longa caminhada e também acontece muito com quem é muito novo, porque quer mostrar aquela coisa, tipo assim, tá naquele afã de sou crentão e aí vai empolgadinho. Certo que eu tinha um amigo que falava assim, brincando, né? Se um novo convertido orar para você morrer, tome cuidado, né? Ele tá conexão, meu amigo. A conexão dele, né? Brincadeira, tá, pessoal? É brincadeira, mas é só para... Pode falar. Não, eu tava comentando, no início da caminhada, o novo convertido, ele tá naquele primeiro amor, né, mano? Chega no primeiro. Aquela graça, mergulhado. Ó, pessoal, a gente chegou, infelizmente a gente vai ter que parar, porque a gente já chegou no nosso tempo, mas eu espero, eu acho,
E tenho certeza, Uhum. espero, acho e tenho certeza Tá dando que muito foi, raio. que foi um momento muito bom de aprendizado, que a gente possa cada dia mais aprender com isso. Por isso que eu coloquei eu ia falar sobre santidade progressiva, sobre a ideia de uma vida contínua em santidade. Depois eu pensei sobre essa ideia do que santidade não é, porque às vezes quando a gente enxerga o que a gente está fazendo de errado, por exemplo, o Emmanuel falou da igreja, ele deu exemplo, mas às vezes o bom é que quando o bom e o ruim, às vezes, o ruim é que às vezes essas pessoas também ela tem que estar como a igreja de Coríntios estava, porque a igreja de Coríntios, Paulo falava que era filho, que estava errado, mas a igreja também, você não vê a igreja andando para trás, ela está sempre andando para frente, porque quando ela lia a carta de Paulo, ela percebia realmente que estava errado e ela aceitava a correção. O ruim é quando a gente pega isso tudo e fala, já estou assim mesmo, não vou mudar mesmo, vou jogar fora, Não ouve o que o não Espírito está ouve, dizendo né? aí. E eu acho Não pede que conselho. o melhor também a gente alertar é o seguinte, que você ter esses conhecimentos e ter já uma certa maturidade, uma certa coisa, não é para a gente olhar essas coisas acontecendo e já no seu coração, primeiramente que acontece, é julgar no coração, né? E depois coisa. Não é para fazer isso, né? E todo conhecimento que a gente tem, seja ele bíblico, correto, que você já aprendeu, é para você ter um olhar de misericórdia. E sempre pensar assim, como eu, porque Paulo, ele não está aqui julgando a igreja, ele olha com a intenção realmente de ter uma ação para ajudar essa igreja a sair disso. Então, se eu olho essas situações, né, uma pessoa que tem uma falsa ideia de santidade, e eu conheço ela e eu posso ajudar ela, o que é que eu faço? Eu ajudo ela, eu tento ajudar, chamo ela para perto de mim, para ela ver como é a santidade. Ela vai dizer, e o pastor é assim, é? E o pastor peca, é? Aí o pastor admite que peca, é? E aí ela vai, daqui a pouco ela muda. Por quê? Ela é Porque moldada. ela começa a ver que não é aquilo como é. Então, é assim que nós devemos coisas, porque às vezes a gente adquire um conhecimento e depois a gente começa a ser aquilo que a gente está criticando, no sentido de, ou alertando, dizendo, para não julgar. Então, o conhecimento que a gente falou hoje é para que a gente pegue isso e tenha um olhar de misericórdia quando vê essas pessoas chegando nas nossas igrejas também, com a ideia de santidade, que não tem nada a ver com santidade. Uma ideia de santidade falsa, né? Que o cara é perfeitão, ele Isso é um mesmo. grupo, ele é extraordinário, e ele cria aquela agora, imagem Eu cheguei no Brasil... do numa ser humano, igreja- do cristão que está lutando para Ele- adquirir a imagem de Cristo. Eu cheguei em 2 igrejas no Brasil, eu fiz isso. Eu cheguei e disse, olha, eu quero dizer a vocês que vocês são tudo gente ruim. Rapaz, a igreja ficou assim, tudo gente ruim. Eu sou gente ruim, todo mundo. Paulo disse, miserável homem que for. Você é melhor que Paulo? Ela é. Jesus, quando fala da gente, diz assim, vós que sois maus, não diz vós que sois bons, vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos. Está chamando a gente de gente boa? Não, gente ruim. Aí quando você bota a igreja assim... Jesus não aceita ser ele mesmo chamado de bom. Isso mesmo, bom é meu pai. Bom é Deus, né? Não é meu pai. Bom é Deus. Ele tá dizendo que não é lá, mas está dizendo bom é Deus, na sua perfeição. Imagine. Então, quando você também entende isso, eu não sou bom também, não. Eu sei algumas informações, talvez mais do que o meu irmão. Mas eu vou pegar essa informação E agregar, né? E agregar para ajudar esses meus irmãos a ter uma espiritualidade sadia, que realmente vai fazer a diferença na vida dele. Né? Amém. Só queria acrescentar isso. O pastor Marcos fez um comentário dizendo que era muito bom esse tempo, ter tido esse tempo conosco, que a conversa foi boa e produtiva. Perdeu. Só que ele apagou o comentário. Aí ele escreveu aqui agora, Xia, apaguei o comentário. Aí ele puxou agora de novo. Aí agora Ele ele botou escreveu, de que é muito bom, que foi muito esclarecedor. Deus abençoe, pastor Marco. Deus abençoe vocês que estão aí. O pastor Marco, a Sueli. Tem mais alguém? A sua mãe? A minha mãe. A sua mãe é a Maria? Não. A minha mãe é Fátima. Fátima, da Que hora. hoje Deus sua abençoe. sogra, Hã? né? Minha sogra faltou, graças a Romeu. Deus. A sua sogra está no interior, está na roça, não tem internet. Quem falou? A sua cunhada.
Romilda Falou agora? também. Minha mãe, Fernando, pode todo Francine. mundo. Francine hoje também ficou meio quieta, acho que é porque o esposo dela estava aqui, ela falou, não vou não, vai que né, que ela já discute em casa, não precisa. Mas Francine, faltou você, os seus comentários, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que cada vez mais nós possamos aprender da graça e do conhecimento do Senhor, que nós possamos nos santificar todos os dias, amém? Eu queria antes de orar, eu queria avisar que amanhã lá na sede nós temos o nosso culto às 10 horas da manhã com os jovens, online, nós temos pelo Facebook e pelo YouTube da igreja. E também não deixe de compartilhar essa live, esse podcast com seus amigos e nas suas redes sociais para nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar com o nosso pastor Emanuel, da honra. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos santifica, Senhor. Que possamos ser santos, Senhor. Andar contigo em humildade, em graça. Que possamos ajudar outras pessoas também, Senhor, nessa caminhada de santidade. Ajuda-nos a fazer sempre a Tua vontade. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau, pessoal.